Olá, seja bem-vindo ao 6º episódio do podcast da ALT Consultoria. Eu sou a Gisele Pires e hoje vou falar com vocês, com mais 2 convidados, a respeito de um dos setores mais estratégicos da construção civil, que é o setor de suprimentos. Nós vamos falar o que a gestão da qualidade tem a ver com a gestão de suprimentos. Então, eu tenho 2 convidados super especiais aqui. Hoje eu tenho aqui comigo o André, né? Ele é o meu primeiro convidado. O André Batista de Almeida tem 5 anos de experiência em obra, trabalhou na área de almoxarifado e 11 anos na área de suprimentos, sendo 1 ano na liderança da equipe, atuando na construtora Equilíbrio, no segmento de obras residenciais. Destaque-se pela comunicação, que é imprescindível no ramo de negociação. André, muito obrigada pela tua participação aqui hoje. Fico muito feliz de você estar aqui. Eu que agradeço, Gi. Foi um prazer ter recebido esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Legal. Meu segundo convidado é o Pedro Henrique Olivo, coordenador de suprimentos na construtora Trielli. Tem experiência de 4 anos e meio na área de suprimentos e trabalhou com empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, médio e alto padrão. Destaca-se pela agilidade e assertividade na resolução de pendências do dia a dia profissional. Seja muito bem-vindo, Pedro. É um prazer ter você aqui comigo também. Obrigado, Gisele. É um prazer estar aqui. Olha, eu sempre brinco, né, quando eu vou fazer as auditorias, na verdade o pessoal acha que eu tô sendo sarcástica, que eu tô de sacanagem, né? Porque eu sempre falo, gente, quando eu vou auditar, a área que eu mais gosto de auditar é a área de suprimentos. Porque eu acho a área de suprimentos muito importante. Ela realmente é uma área estratégica dentro de uma construtora, né? E ali, nossa, não adianta você fazer tudo muito bem antes e muito bem depois, se o setor de suprimentos não atuar de forma efetiva, né? A gente sempre pensa no setor de suprimentos na questão de custo, né? Reduzir custos, mas às vezes essa redução de custos pode trazer outros problemas, né? E eu tenho um histórico aqui, né? Então, o André, eu conheço o André desde a época da obra, né, André? Desde a época da obra. Lá atrás, como almoxarife, e pude acompanhar a tua evolução ao longo do tempo, e isso é incrível, assim, né? Ver a evolução das pessoas, ver o que elas se dedicam, o que elas crescem, como elas se desenvolvem, e eu fico bem feliz, realmente, de acompanhar esse processo e ter você aqui hoje. É realmente muito legal. Inclusive, você comentando que você gosta de auditar o setor de suprimentos. Antigamente era 1 hora, mais ou menos, 1h30 ali, a auditoria já aumentou para umas 4 horas ali, né? O meio-dia quase para nós ali. Exatamente. Mas é bom, bem legal. É exatamente isso. E o Pedro foi uma outra experiência diferente, né? O Pedro trabalhou numa construtora que eu prestava consultoria e participou de todo o processo de desenvolvimento do processo. A gente desenhou os fluxos, né? Definiu procedimentos, fez a consultoria assim junto com treinamento ali. Uhum. E eu fiquei assim muito feliz mesmo quando eu encontrei o Pedro numa outra construtora. Uhum. E aí ele veio me dar uma aula, né? Falando daquilo. Eu vou auditar assim, Gisele, isso aqui a gente faz porque isso aqui a gente não faz por causa disso, ou com essa dificuldade, porque nem tudo são flores, né? A gente tem muitas dificuldades no meio do caminho. Mas ver esse resultado, ver essa questão da evolução das pessoas, do conhecimento que ela agrega, realmente, para mim, é algo muito satisfatório. Então, realmente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha. André, começando com você, né? Me conta um pouquinho, como que essa tua experiência em obra ajudou no teu início aí, e até hoje, na verdade, para você trabalhar no processo de compras, né? Você trabalha na área de suprimentos focado na parte de materiais, né? Então, como isso te ajudou? Então, Gi, na primeira construtora que eu trabalhei, e inclusive é a mesma até hoje, né? Eu entrei sem ter noção de como era esse mundo da construção. E eu não conhecia muito de nomenclaturas. A gente ia em materiais de construção para comprar um pedaço de cano. E dentro da construção a gente fala que é um tubo. E ele tem 6 metros. Então, essas nomenclaturas eu não tinha conhecimento nenhum. Eu vim de um ramo totalmente diferente. E ao longo dos primeiros meses ali foi muito para conhecer isso. Mas, além de conhecer as nomenclaturas, era muito prático olhar aonde cada material ia. Então, hoje, para o setor de compras, ele contribui muito para que eu, do outro lado do telefone, atrás de um computador, mandando um e-mail, mandando um WhatsApp, eu saiba que aquele material vai específico naquele serviço. E não simplesmente eu comprar, o tubo tem que ser assim, ou tem que ser com essa medida, ou tem que ser dessa cor. Eu tenho que saber para qual é o tipo de serviço, para o que ele está sendo utilizado.
Então, eu acredito que, assim, essa vivência em obra me fez entender na prática aonde esses materiais são aplicados e quais são os requisitos mínimos necessários para que aquilo atinja um desempenho, aquilo que é exigido como qualidade da empresa e bem como você disse no início, o setor de compras, ele deixou de ser esse setor de tirador de pedidos e redução só de custos, mas se tornou um departamento estratégico, um departamento satélite, onde muita coisa vem ali para a gente está antenado em muita coisa que acontece, e aí quando a gente começa a perceber que exercemos um papel importante com isso, a gente volta lá atrás e relembra que tudo aquilo que eu vi lá vai servir hoje para que na hora que eu colocar a mão no telefone aqui, eu falo para o fornecedor, isso aqui não atende, ou isso atende. Ou você precisa exigir isso, ou você precisa exigir aquilo. Porque não vendo fica muito raso. E aí a gente vai para a internet e fica olhando umas coisas às vezes absurdas ali. Então eu acredito que isso me fez ver na prática as aplicabilidades dos materiais e me fez entender para conseguir comprar melhor. Legal, muito bacana. E você, Pedro, como que foi aí a tua entrada na área de suprimentos, né? Também na parte de compras de materiais. Na época você atuava nas duas coisas, né? Contratação também de serviços, se eu não me engano. Correto. Mas assim, mais focado na parte de materiais. Como que foi esse teu processo de transição, né? Para entrar na área de suprimentos? Bom, logo que eu me formei, a minha primeira experiência profissional não foi na área de compras, né? Foi na área de vendas. Então eu atuei mais ou menos um ano como consultor externo, vendedor técnico externo da Adprotec, que é um fornecedor grande aqui da região, né? Lá eu tive a oportunidade de aprender com, enfim, né? Bom, acho que eu vou citar o nome dele, talvez o pessoal conheça. O Abel Torreal foi meu grande mentor técnico. Então, enfim, lá eu tive a oportunidade de fato aprender um pouco, né, da engenharia. Eu tinha a minha vivência de engenharia tinha sido na área de projetos, quando estagiário, na faculdade. Então, é muito diferente do nosso colega aqui que viveu na prática do canteiro, né? A minha formação não foi no canteiro, minha formação foi na faculdade e a minha primeira grande experiência profissional foi depois de formado, né? Trabalhei por mais ou menos um ano nessa empresa, uma empresa muito boa, por sinal. E lá aprendi tanto as malandragens no meio comercial, mas e também a parte técnica, né? Que eles são uma empresa focada na parte técnica, né? Da venda de materiais. E um tempo depois eu fui chamado por um colega, era um veterano meu da faculdade, e eu atendia ele pela Adprotec quando trabalhava lá. Eles tinham uma vaga na área de compras, e como ele me conhecia e sabia que eu tinha uma experiência nessa área comercial, ele achou que poderia ser uma boa ideia de que eu começasse a trabalhar com eles. E foi dessa forma que eu entrei na construtora, enfim, trabalhei um bom tempo com eles e desde então sempre trabalhando na área de suprimentos, né? Tanto com serviços, mas o meu foco sempre maior foi em materiais. Legal, muito bacana. E o André falou dessa questão hoje o comprador não ser mais um tirador de pedidos, né? E eu acho que isso realmente é muito importante. Como que vocês lidam, né? Ou lidaram, principalmente nesse processo que hoje, eu acho que isso já está mais consolidado, essa questão estratégica, essa transição do tirador de pedidos para essa função mais estratégica? Isso precisa ser algo cultural, né? A diretoria, a questão da empresa precisa se adequar mais a isso e ter esse olhar mais clínico para o setor de suprimentos. Porque hoje a gente está vendo assim, uma gama muito grande de fornecedores, uma gama muito grande de prestadores de serviços e nós estamos no dia a dia constante com eles. E a gente está sabendo como está o mercado, a gente está vendo o que as pessoas estão falando, como que está essa questão de valores, de aumento, de possíveis falta de matéria-prima, a gente está antenado nisso. E se a diretoria não colocar o setor de suprimentos como um setor estratégico para a empresa e deixar na mão deles, com os muitos afazeres que eles têm, vai ser difícil eles estarem mais ligados nessa prática do dia a dia. Então a gente deixa de ficar só manda o pedido para tirar, mas atuar antecipadamente, com uma previsibilidade boa, para que a gente consiga fazer uma melhor negociação, porque hoje claro que nós estamos falando de qualidade, nós estamos falando de todo um contexto de desempenho, mas a gente não pode esquecer que a gente também tem o custo. E a gente precisa fazer uma obra com bom desempenho e ainda com melhor custo. Então, é aí onde a gente entra. Só que a gente precisa ter isso como algo estratégico e não como um incêndio para apagar. Legal. Sabe uma coisa que eu lembro, você falou de desempenho, tudo
chamou atenção e eu quero reforçar aqui, porque a empresa que você trabalha, ela tem um olhar muito interessante, muito forte, muito crítico para essa questão da qualificação das pessoas. E eu posso atestar, né, porque eu presto serviço para eles há 20 anos, então eu acompanhei essa evolução do André lá dentro e de várias pessoas, mas uma falha que eu vejo nas construtoras de forma geral é que elas focam na qualificação de todo o restante da equipe, né, a obra, projetos, e não lembra de suprimentos. E uma das coisas que a gente tem, que eu reforço muito, é a necessidade do setor de suprimentos se qualificar na norma de desempenho. E o André participou de um curso meu e foi incrível a diferença que deu depois que ele participou do curso. Porque hoje, para o setor de suprimentos, é imprescindível o conhecimento na norma de desempenho, né? Até o André pode comentar mais sobre isso. Mas eu acho que isso é bem bacana. É você sair realmente do tirador de pedido que só diz, compra tal coisa, faz o pedido e manda, mas entender. Porque você tem que avaliar, além do custo, essa questão, se o material atende o desempenho necessário, se aquilo que o fornecedor está oferecendo está de acordo, se o laudo que ele entregou está atendendo. Então, eu acho que isso também é uma questão que essa qualificação e esse entendimento com relação à norma de desempenho faz parte de toda essa visão da estratégia e não só do tirador de pedidos, né? E é um investimento, né, Gi? Investindo nessa área, você está investindo em uma melhor gestão dos processos ali. Então eu digo assim que tudo era muito grego antigamente para mim. E a partir de então, quando a gente começa a se adequar, especializar, participando do teu curso, que inclusive é algo que a gente quer estender para a equipe, uma das pessoas da equipe também já participou recentemente contigo. Isso é uma caminhada, a gente vai fazendo um pouquinho cada dia e a gente vai cada dia mais aperfeiçoando para que chegue num resultado final que seja eficaz. Então isso é uma caminhada mesmo e eu acho importantíssimo. E sugiro que isso aconteça nas empresas, nas construtoras, porque às vezes a gente pensa assim, isso é um gasto, é uma despesa, e isso pode ser uma economia besta, assim. Então a gente tem que pensar que isso é a longo prazo, é um investimento. Com certeza. E lá com vocês, Pedro, como foi para você essa transição, né? Eu não sei se quando você entrou na área, porque como o André, ele começou na área de suprimentos anteriormente, ele pegou bem a fase do tirador de pedido, né? Sim. Como você tem uma trajetória mais recente, você já entrou na construtora com esse pensamento mais estratégico ou ainda assim muito nesse foco do tirador de pedido? Não, onde eu trabalho hoje, quando eu entrei há 3 anos e meio na construtora, já existia essa visão, né, de que a parte de compras, ela participa do resultado efetivo da empresa, né? Então, muitas das compras são definidas, inclusive, com o diretor na mesa, entende? Então, eles têm total ciência disso e, na minha opinião, eles têm que participar porque, enfim, né, é o resultado da empresa, né? E nunca foi um problema onde eu trabalho hoje, essa questão assim, é um setor que está de lado só tirando pedido. Não, sempre foi uma coisa estratégica, a gente sempre antecipa as maiores demandas, os diretores sempre estão presentes nas maiores decisões. Então, de certa forma, nunca foi um problema para mim, né? Eu nunca enxerguei o setor de suprimentos dessa forma, porque eu nunca vivenciei essa parte só do tirador de pedidos. A gente sempre se antecipa as demandas, a gente faz reuniões semanais com as obras para entender onde pode ser um problema, com equipe de planejamento, enfim, sempre tentando trazer os problemas para que eles, na verdade, para que eles não aconteçam, né? Trazer as demandas para o dia a dia para prevenir problemas futuros, né? Então, acho que, bem em resumo, eu acho que essa questão de ser um setor estratégico, onde eu trabalho hoje, desde que eu entrei, nunca foi uma dúvida, assim, sabe? Legal. O pessoal leva bastante a sério, né? Bacana. E hoje, vocês dois trabalham em construtoras que são certificadas no SIAC, né? Do PBQPH. E, com isso, tem um sistema de gestão da qualidade implementado. Na opinião de vocês, né? Sinceramente, hoje, a qualidade mais ajuda ou mais atrapalha? O que você acha, Pedro? Olha, ela deixa o nosso trabalho mais difícil. Mas a gente sabe que o resultado não tem para onde correr, né? O resultado é melhor, né? Como a gente havia até conversado aqui antes de entrar, né? Acho que o problema maior é engajar as pessoas para que elas entendam qual é o resultado desse trabalho, né? E que não é simples você manter o ano inteiro, todos os dias, o pessoal, né? Querendo fazer aquilo, querendo que as coisas aconteçam, às vezes sem saber o porquê que estão fazendo, mas estão fazendo, né? Mas sem dúvida, acho que qualquer pessoa que visite uma empresa que tenha certificação e
e que leva os processos como da maneira que eles têm que ser levados, não há nenhuma dúvida que o resultado é muito melhor do que se esse processo não houvesse, né? Então, acho que é nesse sentido. Assim. É interessante, né? Porque você falou a falta de entendimento do processo em si Uhum. e desse engajamento das pessoas. Uhum. Para o setor de suprimentos, uma das questões que eu acho que mais pega realmente é que a obra ainda existe aquela cultura de pedir as coisas em cima da Sim. hora. Uhum. E a obra não tem noção de todas as etapas que o setor de compras tem que cumprir para que aquele material possa chegar na obra no prazo certo, com a especificação correta e com a qualidade correta. Então, essa falta de visão sistêmica, essa falta de entendimento de processo dificulta para vocês, porque a pessoa diz, é só ligar lá e pedir. Só comprar. É só comprar, Essa né? frase ela é bem pontual para o nosso setor. É só comprar. É só comprar. E não entende que a gente vai falar um pouco disso aqui, tudo que vem antes, Exato. né? Então, realmente, eu acho que isso é bem impactante. As pessoas precisam realmente entender o processo para que todos possam se ajudar, né? Entendendo o que o colega faz. E uma coisa que eu acho legal também, que nas minhas experiências funcionou muito bem, é o apoio da diretoria no sentido de defender o setor, sabe? É do interesse deles que se compre bem, com qualidade e atenda a obra, né? E a obra, às vezes, tem o lado deles, que eles têm cronograma, eles têm as demandas de obra, né? Então, é normal que se gere um conflito, né, entre setores, né? Mas, por exemplo, uma coisa que funcionou muito legal para a gente e atenuou bastante esses conflitos foi a definição de um calendário de compras. Só, pessoal, vocês têm até tal dia para solicitar, tal dia o PCP aprova, a partir desse dia o compras compra, entendeu? E assim, isso é uma diretriz de empresa. Óbvio, exceções são tratadas à parte, né? Mas assim, não quero muito saber se você concorda ou não. É assim que funciona, entende? Isso parece autoritário, mas funciona, sabe? Porque aí fica bem delimitado. Cara, você tem o dia para solicitar, o PCP tem o dia para aprovar e o Compras tem o dia que ele abre a janela dele ali para atender vocês, né? E cada um com as suas responsabilidades, né? Isso foi... o apoio da diretoria nesse sentido fez com que o trabalho ficasse muito menos agressivo entre setores, sabe? Eu acho que isso foi um grande acerto assim, nosso, né, na construtora, né? Bacana, pegando esse gancho, né? Também vou querer saber o que você acha dessa questão da qualidade, se ajuda ou se atrapalha, né, André? Mas antes disso, pegando só esse gancho, lá na Equilíbrio, vocês já têm isso há muito tempo, né? Essa questão de ter dia certo para fazer pedidos, data definida. Conta um pouquinho como que funciona, porque eu normalmente vou nas empresas, nas consultorias, ou mesmo nas auditorias, e falo isso para eles. Gente, você tem que ter definido uma data, porque o setor de compras tem que ter um tempo para trabalhar essa compra, tanto na negociação, como para conseguir a documentação necessária. Correto. E o pessoal diz, é impossível. Eu falei, gente, impossível não é, porque eu conheço construtoras que fazem. Então, não é impossível. Então, conta um pouquinho, André, como que funciona essa questão das compras, das solicitações, dos prazos? Nós fazemos o calendário de compras com compras quinzenais, pedidos quinzenais. Então, uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não. É um dia que os almoxarifes reúnem todos os pedidos e fazem naquela sexta-feira, e aí a gente dá um prazo ali até segunda-feira para o engenheiro dar uma conferida e aprovar. E a partir dali a gente começa o processo das cotações, de correr atrás das certificações, dos laudos, da documentação necessária. Então, a cada 15 dias, ele tem o pedido colocado no sistema e a gente começa o processo. Isso organiza melhor. Eu acho assim, que a velha história de que ninguém está ali com o pé na mesa esperando uma demanda surgir. A gente está fazendo inúmeras outras coisas. Então, a gente precisa organizar isso, porque senão uma obra vai pedir uma certa coisa hoje e amanhã, quando a gente terminar de comprar, outra obra vai pedir a mesma coisa. Clássico. E aí a gente não... fretes, você negocia pior, enfim, né? E já aconteceu, por exemplo, nós temos obras quase uma do lado da outra. E aí e isso com toda essa organização da questão dos 15 dias. Mas a gente olha pedidos que chegam num dia numa obra e no outro dia o mesmo fornecedor estava entregando numa obra que não tem 1 quilômetro de distância. Então, não facilita nem para nós e nem para o pobre do fornecedor, que muitas vezes tem que pagar 2 fretes. Porque às vezes o frete dele está embutido ali também, enfim, ou às vezes a gente tem que pagar e é um custo nosso. Então, isso não facilita. E a gente perde um pouco do poder da negociação.
não reúne volume, fica aquela coisa mais picada, é uma coisa num dia, ou a mesma dali 2 dias, então isso organiza o processo. Legal. E aí, na tua opinião, a qualidade mais ajuda ou mais atrapalha? Eu pego o gancho do que o Pedro falou ali, ó. Com certeza a qualidade deixa o nosso trabalho mais difícil. Aquilo que talvez a gente gastaria um tempo curtíssimo, a gente vai demorar um pouco mais. E como todo brasileiro gosta das coisas rápidas, né? E a obra tá lá, né? Puxa, a gente precisa disso aí, tá travando frente. E seria mais fácil, mas não seria eficaz. A qualidade ajuda numa outra ponta. E é uma experiência que é minha, que lá em meados de 2020, época de pandemia mais ou menos, talvez você se lembre que a gente ia atender o cliente lá no final. A gente ia para a central de decorados, esperava lá a demanda de clientes, trabalhava de lá, né? Trabalhava remoto de lá, e se aparecesse algum cliente ali para fazer a visita, quem estava na escala ali atendia. E a gente auxiliava os corretores. A gente apresentava o nosso produto, a gente falava das especificações técnicas que existiam ali, e ali eu comecei a perceber e olhar com outros olhos. É diferente você falar aquilo que você realmente coloca como desempenho naquilo que você está vendendo. Eu vou dar um exemplo de um carro. Se você vai comprar um carro e o vendedor te fala que ele te entrega um desempenho X, ó, esse carro ele tem um torque de tanto, o motor é tanto, e ele vai te entregar isso, vai fazer em economia. Se ele não entregar, com certeza você vai ficar muito chateado e vai voltar a reclamar com o vendedor. Então, não é ético eu falar para o cliente que a gente entrega uma coisa, sendo que eu, na hora lá da compra, lá eu sei que na minha área eu já sei que a gente diz que é certificado, usa um material certificado aqui, mas no fim não é lá. Então a gente começa a olhar assim que lá no final isso impacta. Se a gente está vendendo isso mesmo, a gente tem que entregar isso. E aí a gente não pode abrir mão. Então, se na hora de comprar, cara, mas esse aqui entrega o mesmo desempenho. Eu não tenho ensaio, eu não tenho laudo, mas entrega, é isso aí, o mercado é assim mesmo. Não, a gente não abre mão disso. Tem que certificar e dizer que sim, porque eu tô vendendo isso para o cliente. Embora hoje a gente não faça mais isso, mas tem gente lá na ponta dizendo que entrega e eu tenho que, no meu escopo, eu tenho que garantir que está entregando conforme o sistema inteiro. Tem que haver essa sincronia, né, entre o comercial, o que é vendido, com o que é de fato construído, né? Parece besteira falar isso, mas às vezes no dia a dia ali as coisas se confundem, né? Porque o comprador, ele corre atrás, né? Eu diria assim, quais são as maiores metas do setor de compras? São savings, né? São a economia que você traz para a empresa, né? Propriamente dita, né? Do quanto foi comprado, do quanto foi orçado. Mas não é só isso, né? Você também tem que atender as especificações técnicas, né? Todas as certificações, enfim, o prazo tem que estar atendendo a obra. Então, é um jogo de xadrez ali. São muitos insumos, né? Que o setor lida, né? Você não compra só um tipo de material, ou é muito diferente da indústria, por exemplo, que a matéria-prima está bem definida, são aqueles, é o ano inteiro comprando basicamente as mesmas coisas. Cara, cada obra tem suas peculiaridades, né? Então, cada obra tem suas especificações diferentes, né? Então, assim, é uma gama muito grande de insumos que são comprados e todos esses insumos têm que atender o que é requisitado, né? Então, é um trabalho que às vezes parece simples, mas não é tão simples assim, né? E eu acho interessante, tem um caso que eu sempre comento, né? Porque o André falou dos certificados e tal, a gente tem 3 grandes pilares que a gente precisa atender na questão do setor de compras, né? Suprimentos. Uma é ter uma especificação correta, né? Outro é ter a questão de consulta do CIMAC e do Inmetro, que são questões regulamentares, né? Então, se a empresa é certificada, os materiais têm que ser certificados no CIMAC, participar do PSQ, tem que ter Inmetro, que é uma certificação compulsória, e tem que ter laudos de desempenho. Então, a gente tem, assim, várias coisas a serem atendidas aí no meio do caminho. E muitas vezes é isso, como dificulta o trabalho do meio do caminho, o pessoal diz, o que eu vou ficar perdendo tempo consultando no site para ver se o fornecedor tem? Ele disse que tem, que o produto atende e está tudo certo. Mas tem uma história que aconteceu com um cliente meu há muitos anos atrás, já faz bastante tempo, mas eles faziam Minha Casa Minha Vida e a Caixa Econômica, eles confiam assim, eu tenho certificado, eu entreguei e acabou, né? Só que a Caixa, logicamente, ela não fica verificando em todos os materiais, todas as entregas, mas é amostral, tipo auditoria, né? E o que ocorreu? Na ocasião, o comprador comeu bola
e não consultou o SIMAC, né, para verificar se os materiais estavam conformes. E ele comprou uma fechadura na época que estava constando como não conforme no SIMAC. E o próprio regimento diz que a construtora é proibida de comprar um material que conste como não conforme no SIMAC. Porque o que é o SIMAC? É uma certificação do material no sentido de que eles são ensaiados periodicamente, conforme as normas prescritivas, para demonstrar se eles atendem ou não as normas técnicas. E quando ele está não conforme, significa que ele não está atendendo uma norma técnica. Como é que eu vou dizer que o meu produto final, a minha obra, o meu empreendimento tem qualidade se eu estou colocando um material lá que está não conforme, que não atende uma norma? Não existe. Sem considerar que existe um serviço a ser feito ainda, né? Que normalmente se compra um material que atende, mas ele faz parte de um sistema, né? Então, se o material já não está legal, você corre o risco ainda do serviço não ter ficado legal. Como é que isso vai atender o que é necessário, entende? Então, e às vezes ainda coloca em risco a segurança de pessoas, né? Porque o material que não está em conformidade com o Inmetro, por exemplo, ele põe em risco essa questão da segurança das pessoas que estão ou na obra ou de quem vai utilizar depois. Por exemplo, um playground, são crianças que vão utilizar. E aí a gente não leva em consideração isso aí. Aí no final isso pode custar muito caro. E nesse caso específico dessa construtora que comprou um material não conforme no SIMAC, o que aconteceu? Na amostragem da caixa, eles foram lá, na hora de fazer a medição, olharam e falaram assim, opa, essa fechadura, foram consultar e viram que estava não conforme. O que eles fizeram? Na época era um faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Acho que umas 300 unidades, mais ou menos. A Caixa fez a construtora dar um termo de garantia por conta dela, de mais 5 anos aquelas fechaduras. Do desempenho de um material que não era nem deles. De um material que não era nem deles. Então, por causa de um problema do fornecedor, do material não conforme, a construtora teve que arcar e garantir, né, 5 anos para o cliente para trocar quantas vezes fossem necessárias as fechaduras, aquele material. Então, é sério, não é por fazer. Ele tem um fundamento envolvido, né? Que é a gente garantir que realmente a nossa obra vai ter qualidade no final. Então, isso assim é bem importante e é caso real, não é assim, disseram, dizem que. Não, é fato, eu estava lá, eu vi. Sim. Né? E então, por falta de um descuido ou até desconhecimento, né? Isso afeta diretamente. Pressa! Pois é, isso afeta diretamente. Trouxe uma economia momentânea, provavelmente, né? Comprar um material mais barato. Mas, poxa, se apresentar uma falha sistêmica disso dentro de uma obra, em 300 casas, você vai trocar fechadura de, sei lá, 3 portas por casa, são 900 portas, entendeu? Você vai trocar 900 fechaduras, vai pagar mão de obra de 900 fechaduras, que seja 500, isso é um custo muito mais elevado que se tivesse comprado um material bom, entre aspas, né? Sem dúvida. Então, isso afeta o resultado também, além de causar um desconforto com os clientes, né? Lógico, mas também afeta o resultado econômico da empresa, né? E possivelmente 3 meses antes ele deve ter visto essa fechadura qualificada lá. Né? Pode ser porque também. Porque aí, tipo, eu já compro do fornecedor, de uma marca que já é qualificada, eu já consultei lá atrás, já vi que. E aí, às vezes, naquele momento, sei lá, teve alguma coisa que desabonou, né? Porque eles fazem essa pesquisa aleatória no mercado, né? Então, eles vão lá e pegam, fizeram um teste, não atendeu ali, desqualificou, e a gente tá na mente lá, né? Não, esse aqui é um fornecedor qualificado. E no fim, às vezes, essa olhadinha básica ali, né? De você rolar ali o arquivo para ver se realmente tá qualificado e no fim acaba dando um prejuízo maior. Perfeito, André, porque realmente o pessoal esquece que a certificação do SIMAC, né, dessa questão que garante a qualidade dos materiais ali, ela tem validade. E a validade é muito curta. Ela é trimestral normalmente. Então, eu comprei dele 1 ano atrás. Então, eu vou comprar ou para outra obra ou para o próximo lote, eu vou comprar do mesmo. Só que daí... Pensando que ele é qualificado. Exatamente, pensando ele está qualificado. Só que ele esquece que sempre antes de fazer a compra, ele tem que verificar, né, para garantir que ele esteja. Porque, como o André falou, são coletadas amostras aleatórias e aí são ensaiadas. E esse ensaio, ele faz trimestralmente. Se ele não atender, ele passa a ser desqualificado, né? Então, ele tem que demonstrar que houve realmente a conformidade do produto. Então, controlar isso é muito importante. E falando nesse controle, como é que vocês fazem o controle da validade do SIMAC lá na construtora? Nós temos uma planilha onde a gente vai atualizando as datas lá e deixa o hiperlink lá na própria planilha, porque nós que estamos ali no setor de compras, a gente está ali atuando diretamente, então
a cada compra, vamos lá, damos uma olhada e alimentamos a planilha com a data de validade dele ali, olhamos se o fornecedor está qualificado ou não, se as linhas dele estão qualificadas, porque às vezes ele está qualificado, porém ele está com 2 linhas, e eu estou comprando uma terceira linha que não está qualificada, ou um bloco, que por exemplo, eles utilizam muito de classificar os blocos principais de 14, 19, 29, que é o mais básico que todo mundo compra, porque é meio caro esses ensaios, né? Então aí a gente vai comprar lá quase a família toda, lá de 11, de 9, e aí não tem essa qualificação lá. Então a gente precisa ir correr atrás da certificação do restante que não está ali. E essa planilha ela é utilizada para os almoxarifes também consultarem, porque quando surge a compra direta, né? Porque nosso mundo não é perfeito, né? O 15 dias ali de pedidos, ele organiza, mas a obra que não tiver uma emergência que atira a primeira pedra, né? Então, aí na emergência eles precisam comprar um material que é controlado. E aí a ideia é ir lá, conferir se está realmente atualizado, e se não tiver, entra no próprio Hyperlink, já baixa o arquivo lá, já consulta e pode seguir com a compra. Isso eu acho uma coisa bacana que vocês fazem, né? Porque a obra ela tem 2 questões. A primeira é que ela quer resolver rápido, então ela tem uma tendência natural de querer fazer por lá para facilitar a vida dela. Lá na Equilíbrio, chegou um momento que a gente fez um fluxograma e definiu um procedimento onde foi definido o seguinte: você quer comprar aí? Tá bom, mas então você vai ter que arcar com todas as responsabilidades que o setor de compras tem. Correto. Então, hoje, se a obra for fazer uma compra direta, ela tem que consultar o CIMAC, verificar a validade, baixar o relatório, ela tem que consultar o Inmetro, ela tem que pedir laudo de ensaio. Então, acaba que eles não querem esse trabalho para eles. Então, eles também tentam se organizar mais para pedir na data certa, para não ter esse trabalho, né? Então, fica muito mais pontual, realmente, essa questão da compra pela obra, né? O xerife fala, eu odeio pedido direto, porque ele viu que o caminho é longo. Então, isso é bem legal. E normalmente são esses pedidos que costumam sair um pouco do processo ali, né? Esse pedido dá problema, enfim, a nota fiscal o cara não lança depois, porque, enfim, é assim, isso eu não tenho estatisticamente assim lá na empresa, mas normalmente quando as coisas fogem do processo padrão, são as coisas que atrasam o pagamento, porque não lançou a nota, porque não foi financeiro, enfim. Problemas decorrentes de não seguir o processo padrão, né? Só como curiosidade, vocês fazem fechamento a cada 15 dias, nós fazemos semanal. A gente não chegou ainda nesse... em 15 dias, deixar 15 dias o pessoal ali para poder fazer uma compra, ainda não chegamos lá, sabe? Os caras agoniados, né? Pois é. Mas, enfim, hoje a obra, as nossas obras, eles têm caixinhas de obra, né? Então, as compras emergenciais, assim, coisas pequenas, né? Obviamente, né? O caixinha também não é tão grande. Eles são orientados a ligar para o setor de compras e falar, cara, estou fazendo isso, isso, isso. Posso seguir? Né? Porque, às vezes, ele quer resolver uma demanda dele urgente lá com a caixinha, mas... no setor, acho que faz parte do setor de compras também entender que urgências existem e, enfim, né? Não custa nada você dar uma orientação para o cara que te ligar e às vezes você tem uma ideia melhor que a do cara, fala, não, eu sei que esse fornecedor me atende rápido com a documentação que a gente precisa com preço bom, então, cara, faz a solicitação, pede uma emergência lá para o PCP, vai chegar aqui, eu gero o pedido hoje, amanhã o cara te entrega, sabe? Existe, lógico que são exceções, né? Num cenário onde você tem 4, 5 obras, que é o nosso caso, funciona, sabe? Funciona, desde que a equipe esteja bem conversada, enfim, essas coisas funcionam de fato, né? Mas sim, é uma dor, assim, sabe? Já passamos, né? Não vou te dizer, funciona 100%? Não funciona, falhas acontecem, né? Mas via de regra é assim que nós trabalhamos lá. Quanto à documentação, que você disse como é que vocês fazem esse controle, pedido a pedido. Literalmente, pedido a pedido, a gente tem a lista dos materiais controlados, né? Hoje até meio que de cabeça, já de tanto consultar. E todo pedido a gente entra no site, tira o anexo, coloca o anexo dentro do pedido de compra, dizendo que foi consultado na hora para formalizar, que foi consultado na hora de comprar e dispara o pedido. E aí a gente tem a questão do recebimento, né? Porque muitas vezes você faz um pedido grande, com entregas às vezes durante o ano inteiro, de alvenaria, por exemplo, como você citou. E aí cabe, né? Hoje quem faz essa instrução do almoxarife para informar ele que ele precisa pegar o bloquinho que está lá, ele precisa bater a nota fiscal, ver se está na lista lá do fornecedor ou se tem o laudo do lote. Quem é responsável por isso é o setor de qualidade. O setor de qualidade tem que fazer esse treinamento, faz esse treinamento com os almoxarifes
para os almoxarifes também terem ciência, né? Dentro da correria, que é o dia a dia deles, eles também têm essa etapa ainda, né? Eles não gostam, óbvio que não gostam, né? Mas, enfim, faz parte do trabalho deles, né? Então, a qualidade orienta o pessoal para eles sempre que receberem uma carga. Cara, é um material controlado? Se for um material controlado, né? Consulta, anexa aqui que você consultou. Hoje a gente usa o Mobus, né? Para fazer isso. Anexa que foi consultado e bola para frente, tá certo? Tá tudo correto o processo, né? Bacana também a gente reforçar, né? Porque a gente está falando da consulta do CIMAC, algumas pessoas não sabem o que é o CIMAC, né? Mas é uma parte, é um braço do programa do PBQPH, que o PBQPH, ele tem 3 braços. O CIAC, que é a certificação das construtoras, o CIMAC, que é a certificação dos materiais, e o SINAT, que são as novas tecnologias. Então, é um pré-requisito para as construtoras certificadas que elas comprem materiais que atendam, né, ali os critérios do CIMAC. Então, por isso existe um site onde é feita a consulta se o material está conforme ou não. Porém, você não é proibido de comprar de um material de um fornecedor que não consta na lista. Você pode comprar. O que você é proibido é de comprar o material de um fornecedor que está não conforme. Então, se ele estiver não conforme, aí você está proibido. Ah, ele não consta lá. Então, eu preciso buscar os certificados, os laudos de ensaio do produto dele, que atendam às diretrizes do CIMAC. Se você tiver em mãos esses certificados, ok, está atendido. Então, não é limitado a comprar só de quem está lá. Mas, obviamente, é mais fácil. Se ele já está certificado, você só salva o relatório e está tudo certo, tá? Outra coisa que eu acho que é importante a gente pontuar, né? Que a gente falou de qualificação de fornecedor. Algumas empresas chamam de homologação de fornecedor. O que a gente tem que entender é que uma coisa é a gente qualificar o fornecedor, a outra é o material que ele entrega. Por exemplo, eu vou comprar no Balarote. O meu fornecedor é o Balarote. Então, eu vou qualificar ele por qual critério, né? Ah, é o melhor preço, é o mais perto, é o que entrega mais rápido. Então, eu estou qualificando o fornecedor. A outra questão é o material que ele entrega, porque lá eu posso comprar tudo para construir uma casa, um prédio, né? Inúmeras coisas. E aí, o que eu estou comprando desse fornecedor? Ah, eu estou comprando cimento. Cimento tem CIMAC, então eu tenho que ver se aquela marca de cimento que eu estou comprando dele atende aos requisitos. Então, o fornecedor Balarote, por exemplo, né? Fazer propaganda de grátis. Ele está qualificado porque ele me entrega no prazo e tem o melhor preço. Mas, beleza, aquele material que eu estou comprando dele está qualificado no CIMAC, né? Ou ele tem o certificado do Inmetro, então a gente tem que entender um pouco isso, porque isso é comum as construtoras confundirem, né? O que é a qualificação do fornecedor e o que é a qualificação efetivamente do material, né? Então isso é uma coisa bacana. Perfeito. E hoje, quem faz a homologação ou a qualificação dos fornecedores na construtora são vocês? É você que faz, André? Dos fornecedores de materiais, sim. Algum tempo foi separado, né? Então tem um setor que faz a homologação dos prestadores de serviços e a gente faz a homologação dos fornecedores de materiais baseado nos critérios necessários, né? Que são as certificações, se o material realmente é qualificado, se ele se ele pode fazer parte do CIMAC, por exemplo, ou se ele tem algum desempenho específico de projeto já na especificação e que esse fornecedor atenda. Então, são inúmeros critérios ali, vai dependendo conforme a tipologia do material. Lá também vocês muito parecido com o que ele disse. A parte de materiais é o setor de suprimentos materiais que faz, serviços é o suprimento de serviços que faz, né? Então, suprimentos abrange materiais e serviços dentro da consultora hoje. Cada ala ali faz a sua homologação. Muito parecido. E Inmetro, é mais fácil ou mais difícil de consultar e de conseguir os certificados do que esse CIMAC? O que vocês acham? Por exemplo, o aço, que é um item que é bastante pesado em obra, né? Hoje a gente tem um pouco de dificuldade conforme a usina trabalha, ou se a gente contrata um corte de obra no meio. Aí a gente compra lá um volume de aço e ela vai direto para o fornecedor que faz o corte de obra. Chega lá, o pessoal cata aquelas etiquetas lá que tem o número da certificação e adeus, nunca mais você acha, né? Alguns guardam, né? Até é interessante que alguns guardam e mandam bonitinho
para você por e-mail. Mas é dificultoso por causa disso, assim. Mas, claro, não é algo tão complicado. O CIMAC eu já acho um pouco mais simples, né? Bem mais tranquilo. Você olhou ali, bateu o olho, tá, beleza. Não tá, vai atrás de outro ou verifica se ele não tiver desqualificado, pelo menos vai atrás da certificação dele. O Inmetro já é um pouco mais difícil por causa disso. E a própria consulta no site do Inmetro, ela é um pouquinho mais não é chatinha. efetiva. Tem a parte boa, é que o período de certificação do Inmetro é muito maior, né? Então, ele não é trimestral, né? Às vezes são anos, né, que eles fazem a certificação. Então, essa parte é legal. Mas agora, você consultar um Inmetro ali, você tem que estar com um pouco de paciência ali, né? Porque às vezes as coisas não vão da maneira que você gostaria, né? O site parece que não é tão intuitivo, pois é. assim. É que o do próprio PSQ, enfim, é intuitivo. Você clica ali, tira o relatório, acabou. Anexou em 1 minuto tá resolvido o seu problema, né? O do Inmetro você tem que ter um pouquinho mais de paciência para resolver. E você vê que como os problemas são os mesmos, né? Essa questão do aço, cara, já cansei de brigar com o fornecedor, assim, né? A indústria me entrega tudo que eu preciso quando eu faço um pedido da indústria, né? Toda a parte de certificado de qualidade, número do lote, a referência do pedido de compra, isso vem tudo bonitinho. Mas, cara, quando passa por um intermediário ou quando você compra de uma distribuição, eles mesmos falam, cara, eu não consigo fazer o que você está me pedindo, entendeu? A distribuição fala assim, eu não consigo eu não sei dizer qual é o lote que está ali para te mandar o certificado daquele lote para tua obra. Né? Isso barra reta, não tô nem falando de cortado e dobrado, né? Mas quando passa ainda por um intermediário, cara, é difícil. E assim, e na auditoria é tiro e queda. A aço parece que assim, cara, toda a auditoria. Parece que sempre entendeu? tem uma não conformidade Pois é, a hora que, putz, e é difícil se defender, né? Tanto é que a gente prioriza as compras de usina muito por conta disso, sabe? Não só por conta de negociações comerciais, mas eu sei que a parte técnica, a parte dos certificados, dos laudos da usina, eles vêm da maneira como tem que ser, né? Muito diferente se for um distribuidor ou um intermediário. Eu acho que isso, a distribuição ainda não se preocupou muito em resolver esse problema, sabe, das construtoras. E eu já briguei, enfim, já falei com o gerente, cara, vocês têm que fazer, a gente precisa disso. E as coisas aparentemente não mudam muito, sabe? Esse é um ponto bem interessante que você trouxe, né, Pedro? Porque realmente o intermediário, ele acaba sendo, nesse aspecto, um problema, porque ele não é o cara, muitas vezes, técnico, ele é o vendedor, puramente, às vezes ele é o tirador de pedido, efetivamente, né? E às vezes a dificuldade é que ele não consegue nem entender o que você precisa. Então você tá lá dizendo eu preciso e ele não sabe o que é aquilo, ele não sabe para quem pedir aquilo. Eu já cheguei a pegar uma nota fiscal da usina e falar assim, cara, eu preciso que seja dessa forma aqui, entendeu? Tem o número do pedido, tem o número da nota, faz referência ao certificado de qualidade, olha, eu preciso que você me entrega assim. Se você me entregar assim, a gente consegue conversar. Se você não me entregar assim, eu nem consigo seguir a conversa, entende? Acho que é nesse nível assim que a gente chega. O distribuidor o de hoje, ele tem... se é o distribuidor de uma marca específica, até que ainda você consegue ali ter uma conversa amigável. O outro distribuidor, daí ele fala assim, poxa, eu não sei de qual que eu vou te entregar, porque lá na ponte rolante vai cair lá o do X, do Y e do Z. Ele não sabe nem o aço que ele vai te vender. Não sabe. E aí nós temos um problema, porque agora o aço de importação ele tá vindo com força. Mais agressivo. E aí eles estão comprando e tá no meio do... Que nem diz a história, tá no meio do balaio ali. E aí como é que a gente fica no meio disso, né? Aí a gente começa, eu pelo menos passei a fazer assim, evitar um pouco isso. Porque a gente sabe que é transtorno. E aí, o aço é um produto que a gente está aplicando lá e estrutural, é estrutural. Se deu problema, aí o buraco é mais embaixo. Você não pode correr, entendeu? Estrutura, gente, né? Você não pode arriscar comprar um aço importado que não certificou. Na teoria, eu acho pouco provável que as usinas fabriquem aços que não atendam às normativas, mas aquele aço não tem normativa para atender aqui no Brasil. Ponto final. Qualquer problema que dê, vão pegar lá, vão rastrear o que aconteceu. Bom, esse aço aqui não estava legal. Pega a documentação dele lá. Cadê? Não tem? Cara, a construtora assume 100% da responsabilidade de ter comprado aquele material. E é bem interessante, o André até trouxe esse ponto, né? Porque qual que é a diferença do CIMAC e do Inmetro?
O CIMAC é uma certificação, uma verificação se ele atende às normas técnicas. Mas aí entra várias coisas. Entra dimensional, entra absorção de água, por exemplo, nos blocos. Entram vários quesitos de norma técnica. A certificação do Inmetro, ela é uma certificação compulsória. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, você é proibido de pôr à venda no mercado qualquer produto ou serviço que não atenda às normas técnicas vigentes. Então, você não pode comprar um aço que não seja certificado pelo Inmetro. É permitido a importação? É. Só que esse aço importado tem que passar pelos ensaios que atendam às nossas normas brasileiras. A partir desse momento, ele recebe o selo do Inmetro. E aí sim a gente pode fazer a compra. Mas a gente precisa dessa rastreabilidade, né? Então, se a gente não tem, como é que comprova? E você também falou muito bem, Pedro, a questão de problemas futuros. Então, na hora de você fazer uma perícia, vamos atrás, que aço é esse? Ele está atendendo às normas técnicas? Porque se não está, aí você tem um problema jurídico muito sério, porque você não atendeu aquela premissa lá atrás e que você não pode pôr no mercado algo que não atenda. Então, é muito sério. Então, quando a gente fala de Inmetro, normalmente são aqueles materiais que têm a ver com segurança. Então, tomadas, interruptores, cabos, né? Fios e cabos elétricos, a questão de aço. E assim, entram várias coisas. Eu sempre falo pro pessoal que é só lembrar lá do Fantástico, quando tinha os ensaios do IPT para cadeirinha, para brinquedo. É sempre voltado à segurança. Então, realmente é muito importante, tem que ter um olhar para isso. O que eu vejo de vantagem no site do Inmetro em relação ao CIMAC? É que no Inmetro não sai do ar. Então, assim, você tem histórico ao longo do tempo. Então, vai aparecer se aquilo lá está ativo, né, válido, se está suspenso ou se está cancelado. Então, você tem histórico ao longo do tempo. No CIMAC, as construtoras normalmente se dão mal nas auditorias. Por quê? Porque você vai lá e faz o teu trabalho, você consulta o dito cujo, você vê que está certo e não salva o arquivo. Quando você voltar lá daqui 2 meses, saiu do ar, não tem mais. Então, eu acho que essa é a vantagem do Inmetro em relação ao CIMAC, porque a gente consegue ter o histórico e no CIMAC não. A construtora não pode esquecer de baixar os arquivos. Porém, no Inmetro também precisa salvar aqueles laudos. Sim. A busca no Inmetro, realmente, eu acho que ela tem mais opções de buscas, né? Porque você tem pelo CNPJ, pelo tipo do material, pelo fornecedor, mas ela é mais complicada por isso, porque daí a gama de opções ali é muito grande, né? Então, acaba dificultando um pouco. Mas ambos têm certificações com funções específicas e ambas têm que ser verificadas, né? Então, isso é bem, bem legal. E hoje, como é que funciona para especificação do material? Porque, veja, de nada adianta a gente se preocupar com isso, com a certificação, se a gente comprar um material errado para colocar na obra, né? E, na verdade, a obrigação de especificar o material não é do setor de compras, né? Como é que funciona isso? Hoje, como é que vocês garantem que a especificação está correta? Vocês têm algum documento de apoio que ajuda vocês nesse processo de especificação de materiais? Queria saber um pouquinho de você, Pedro. Com certeza, né? Hoje a gente tem o que é o mapa ali, o guia do comprador, que é o PCT, né? Então, no PCT, vai escrito, enfim, né? Tudo o que é necessário que aquele material precisa para atender o que se foi proposto, né? O que está previsto na construção da obra, né? Então, em materiais mais técnicos, cara, literalmente, consulta o PCT, tira uma foto, manda para o fornecedor. Cara, eu preciso que atenda isso. A cotação é desse material, mas eu preciso que ele atenda isso, isso, isso e isso, né? Tudo que está escrito no PCT. A gente manda para eles e aguarda o retorno dos laudos, dos documentos que comprovem, né, o que ele atende, o que é necessário para a nossa obra, né? E, lógico, não é só mandar e aguardar, né? Você tem que olhar o que está ali, analisar, ver se faz sentido e depois segue a negociação ou não, né? Então, hoje, eu diria que o mapa ali, na hora de fazer as compras de especificações técnicas, é o PCT. O PCT, que é um documento de cada obra, né? Ele não é um documento da construtora. Cada obra tem o seu PCT, porque cada obra tem as suas particularidades, né? Então, hoje, o que nos guia tecnicamente é o PCT da obra. Para quem não sabe, né, o PCT é o Plano de Controle Tecnológico, que é um documento que determina quais os ensaios são necessários para cada material ou para o sistema construtivo, né? Aqui, quando você fala do PCT, é bem focado no que esse material tem que atender em relação a ensaios, né? Mas a especificação em si, como é que você sabe o que... eu vou comprar cimento?
eu vou comprar revestimento cerâmico, como que você sabe essa especificação técnica desse material para compra, que vem antes ainda do processo de verificar se a qualidade, o ensaio daquele material atende? Como é que funciona isso? Hoje a gente fez um trabalho no nosso próprio ERP da construtora, né? Então, desde a criação dos insumos, né? Os insumos, por exemplo, você disse do cimento. Não, tem que ser o cimento, CPZ, enfim, né? Toda a especificação dele. Hoje ele vem especificado lá, já do orçamento, né? Porque se cria um insumo, esse insumo ele é atrelado às composições, né? De materiais e serviços e ele compõe o orçamento, né? Então, hoje foi feito um trabalho grande na construtora, desde esses 3 anos e meio que eu estou lá, para especificação dos insumos em orçamento. Então, isso já corre no nosso no RP, dizendo exatamente quais são as especificações dos materiais. Não sei se era mais por esse caminho. Pode ser. Então, hoje vocês usam o RP, o cadastro correto, no RP, que é feito pelo setor de orçamentos. Como que mesmo. funciona lá para vocês, André, essa questão da especificação do material? Acontece muito caso a caso, né? Mas eu vou pontuar que hoje a gente também, como setor estratégico, está trabalhando muito junto com a engenharia. Então, na especificação de produto, a incorporação ou o próprio pessoal de projetos ali, a gente está trabalhando muito em cima disso. Então, lá na concepção do projeto, eles vão dizer assim, poxa, para esse empreendimento aqui, a gente precisa de um produto que atenda isso em atenuação acústica ou que atenda isso em resistência ao fogo. E aí eles especificam o que eles querem. Vamos supor, numa esquadria de alumínio, o nosso prédio vai ser... Está num ponto da cidade que é classe 2 de ruído, classe 3. Então, a gente precisa comprar perfil que vai atender, uma linha que vai atender XDB, que tem a atenuação de XDB. E aí, isso vem tudo lá na concepção do projeto. E aí, a gente começa a correr atrás. Claro, na época de orçamento, no orçamento preliminar, também já se faz isso. Sim. E aí, na hora que a gente vai orçar realmente para poder fazer a aquisição desses materiais e para compor o sistema como um todo, aí é um trabalho de várias mãos. Ou vem da incorporação para especificar um produto que atrele o desempenho, mas também com a estética. Ou ele vem da própria engenharia para dizer assim, poxa, a gente precisa de um revestimento cerâmico que isso vai numa rampa. Então, numa rampa não tem que ter uma classe de absorção X. Então, coeficiente de atrito X. Então, ela não pode ser algo muito liso. Então, tem que ser uma porta aqui que vai ser uma porta de entrada. Então, tem que ter uma guilhotina. Então, isso tudo é feito a várias mãos, assim. Então, essa especificação, ela... desses materiais mais críticos, ela já vem lá no projeto pra gente, e na hora de cotar a gente já vai com essa informação pro fornecedor para já fazer a triagem ali. Porque senão a gente cota lá um monte de coisa e de repente começa, não, mas é que a gente precisa disso. Tem. Aí o cara fala, você não falou, tinha que ser uma linha tal. E o orçamento da obra não condiz com a realidade, né? Porque foi planejado tal, mas chega assim... Cara, isso é um problema clássico, né? Chega na hora de comprar, puta, não era assim. Não era isso aí. Aí beleza, aí você vai descobrir o que não era assim, era 50% mais caro do que foi previsto anteriormente, né? E aí você, como setor de compra, você tem que responder para o teu diretor, falou, cara, a gente comprou 50% mais caro. Por que a gente comprou, né? Porque não foi previsto que seria dessa forma, né? Agora, eu entendi o teu questionamento. Sim, com certeza. Nasce do projeto, né? É o projeto que acaba guiando para onde as especificações dos materiais, enfim, né? Concordo totalmente com o que o André... Acho que é muito similar do que acontece hoje onde eu trabalho. André, e vocês também têm uma tabela de especificação de materiais que apoia vocês nesse processo de saber o que precisa para saber se veio faltando alguma especificação, né? Temos sim. Então, para cada material, a gente tem todos os critérios necessários que a gente precisa cobrar do fornecedor. E aí entra a nossa novela, né? Não são... Assim, claro que hoje aumentou bastante, mas não são todos os fornecedores que estão preparados para isso. Então, a gente sofremos mais no começo, mas sofremos ainda um pouco porque o que está na linha de frente, como você bem disse, é o vendedor. O vendedor, ele é comercial e às vezes ele não é técnico, né? E aí ele precisa repassar essa informação por mais 20 setores lá para poder chegar essa informação na nossa mão. Mas a gente segue aquele mapa ali. A tabela de especificações materiais
e manda para ele, já tira o printzinho ali do que a gente precisa e já manda, cara, voltou, não tem aquilo, a gente já começa a já fazer triagem ali. E eu acho que é importante a gente pensar, porque lá no próprio regimento SIAC tem um requisito específico da parte de especificação, de deixar claro para o fornecedor o material que você está comprando. Eu contei para o Pedro um pouquinho antes aqui de a gente entrar, que eu fui auditar uma construtora há alguns anos atrás e eu vi revestimento cerâmico na obra. E aí, quando eu cheguei lá, olhei o revestimento, anotei qual era a especificação desse revestimento e fui no setor de suprimentos para avaliar. Deixa eu ver o pedido de compra, deixa eu ver se a especificação bate com o que está na obra. E quando eu peço para ver o pedido de compra, adivinha qual era a especificação do pedido de compras? Revestimento cerâmico. Então, assim, qual revestimento cerâmico? Então, existe uma especificação mínima que a gente tem que garantir. Porque se eu mandar um pedido de compra para o fornecedor escrito revestimento cerâmico, ele pode me entregar o que ele quiser. Então, qual revestimento? Eu quero um revestimento cerâmico da marca X, com a dimensão Y, 90 por 90. Eu quero um porcelanato polido, com um coeficiente de atrito de tanto, taxa de absorção de água de tanto, né? Então, você tem que ter a especificação técnica. E é importante a gente distinguir aqui o que é a especificação técnica e o que é a especificação comercial, né? Porque a especificação técnica, ela efetivamente vem de projetos. Então, isso tem muito alinhamento com a questão da norma de desempenho. Porque quando você especifica tecnicamente, não importa a marca, não importa necessariamente, às vezes, nem o modelo. Então, no meu projeto arquitetônico está especificado um porcelanato polido, por exemplo, de 90 por 90, com coeficiente de atrito menor ou igual que 0,4, e taxa de absorção de água menor do que, sei lá, 0,5%, e classe de manchamento 5 e abrasão 4, por exemplo. Isso é tecnicamente o que tem que vir do projeto. Agora, qual que é a especificação comercial? Se você colocar isso aqui no teu pedido de compra, o fornecedor não sabe o que te entregar, né? Pois é. Porque quem está na ponta vendendo não sabe de nada disso. Então, qual que é a missão? É pegar essa especificação técnica e traduzir numa linha comercial. E aí sim, no pedido de compra de vocês, vai estar lá, eu quero a marca X, a linha tal, a referência tal, e aí você complementa a questão comercial, né? Então, a gente tem que separar. A mesma coisa, bloco cerâmico, que eu falo assim, todo mundo diz, nossa, bloco cerâmico é a especificação mais fácil que tem, né? O que dá de não conformidade com a especificação de bloco cerâmico? Porque como que você compra um bloco cerâmico? Você põe lá, bloco de 14 por 19 por 39. E acabou, né? Só que esse bloco, por exemplo, mesmo que seja vedação, ele tem uma classe de resistência. Então, o bloco cerâmico de vedação, ele pode ser de 1,5 MPa ou de 3 MPa. A partir de 4, ele é bloco estrutural. Aí, você coloca bloco cerâmico 14 por 19, 29. Já aconteceu de o pessoal mandar para mim laudo de ensaio e falar, Gisele, esse laudo atende? Daí deu 2,5 a resistência. Daí a resposta é aquela minha resposta padrão? Depende. Depende. O que você comprou? Se você comprou de 1,5, super atende. Agora, se você comprou de 3, não atende mais. Então, a especificação de materiais no pedido de compras tem que ser muito clara. Eu quero um bloco cerâmico de 14 por 19 por 29 com resistência de 1,5 MPa. Ou com resistência de 3 MPa. Porque senão eu não consigo avaliar o laudo para saber se aquele produto atende ou não. E mais, aquilo, voltando na questão da visão sistêmica. Que diferença isso faz se é vedação? Faz, porque quando você entregar a obra lá no final, quando você estiver chegando no final, você tem que fazer um ensaio de desempenho referente à carga suspensa em parede. Só que o resultado da carga suspensa em parede vai ser diferente se o meu bloco for de 1,5 ou se o meu bloco for de 3. Então, eu bato muito na tecla da necessidade dessa especificação técnica e do entendimento desde a fase de projeto até a fase final, quando você vai ensaiar, que tudo vai ter impacto. Então, a especificação de materiais ajuda muito. E, sinceramente, na minha opinião, eu acho que ter uma tabela de especificação, ela ajuda. Porque na tabela vai estar escrito o quê? Você deve especificar a dimensão, deve especificar a marca, deve especificar a resistência.
deve especificar se o furo é vertical ou horizontal. Então, você não esquece do que precisa certificar, né? Então, no meu entendimento, isso é um apoio bem grande para o setor de suprimentos. Com certeza. Quando você tem pessoas mais experientes, é mais tranquilo, porque, em geral, as pessoas já sabem. Mas quando você tem uma equipe nova, né? Você está formando uma equipe nova, né, André? E ali, às vezes... É um apoio. Eu acho que a Jéssica é uma pessoa que poderia falar bastante sobre isso, né? Sim. De o quanto isso pode ajudar realmente no processo, né? E o que eu acho legal, por exemplo, lá na construtora, é que hoje o setor de suprimentos, ele está muito atrelado com o pessoal de incorporação e engenharia ali. Porque tem que trabalhar junto. E ali na especificação, a gente já começa a filtrar algumas coisas, porque a gente começa a trabalhar junto é bom colocar pelo menos um cara lá de suprimentos na mesa, na hora de especificar, porque ali você já começa a diluir um bom trabalho. Porque a gente está falando hoje de algumas pessoas, amanhã entraram outras, amanhã na obra tem outras, outro engenheiro. E aí começa a se perder informação. E aí se você centraliza que vários setores, lógico que a especificação vem de um, mas aí você coloca para que vários setores participem disso, inclusive os suprimentos. Isso passa a ter uma confiabilidade maior na hora de fazer o pedido. Porque na hora de pedir o revestimento cerâmico lá, o almoxarife às vezes pergunta qual que é, às vezes o estagiário fala assim, poxa, põe esse aqui, ó, daí lá eles vê. E se for já com essa informação pronta, a gente já está diluindo um bom trabalho aí. Ou correndo um risco menor de, sei lá, ter alguém muito novo na equipe que vai olhar aquele pedido achando que é uma instalação provisória. E aí ele compra qualquer revestimento, ele compra qualquer porta, ele compra qualquer compensado, porque ele, na mente dele ele fala, ninguém falou nada, a gente está passando para frente. Então é bom que o setor de engenharia tenha como complemento o suprimento juntos, que ali a gente começa a bater o olho assim, essa marca tá desqualificada, isso aqui já não está mais atendendo, teve um pós-vendas que aconteceu isso, que teve que trocar X torneiras, X fechaduras, então tem que trabalhar em conjunto. Até em paralelo ao que vocês dois disseram, né? O bloco é um caso clássico, assim, né? De dar problema justamente por não ter essa interação de compras e projetos, por exemplo. Cara, espessura de parede. Putz, cara, você pega os projetos, você vê que as paredes têm espessuras diferentes, né? E é uma dificuldade você achar blocos dos tamanhos que eles querem, que tem os laudos necessários. Cara, cada bloco que você muda é um laudo diferente, né? Então, assim, esse tipo de coisa, se discutido com o pessoal de compras, junto com o pessoal de engenharia, você pode facilitar muito a vida, né, dos setores no geral, né? Parece simples, né, mas você tentar manter as mesmas espessuras de parede, claro, lógico que tem as demandas de engenharia, às vezes não é possível, né? Mas é um erro clássico, assim, sabe? Um erro não, mas é uma dificuldade clássica, assim, você ter diversos tipos de blocos diferentes e você tem que atender, ter todos os laudos, todas as certificações, e quando você vai no mercado, você vê que a chance de você ter que ensaiar todos os blocos é muito grande, né? Porque os caras não vão ter todos os blocos ensaiados para o teu lote, para a data que você precisa, né? Então é um custo que também, lógico, é um custo que não é tão grande assim, mas pode ser diminuído ali, às vezes, de uma decisão de projeto, né? E às vezes não é nem a questão do custo, é a questão do trabalho. Também, são as horas exato. trabalhadas. Se você está deixando de... Diminuir erros. né? Diminuir erros e você está deixando de fazer algo importante para correr atrás de algo que você poderia ter resolvido mais fácil, né? Exatamente. E aí a gente falou bastante dessa questão do PCT e dessa necessidade de pedir os laudos. Então eu acho que existe essa questão de que se você não tem uma especificação correta, você não sabe nem que laudo pedir. Quando esse laudo chega, tem que analisar, porque não é só pedir o laudo, e eu brinco, né, engavetar, porque hoje em dia a gente não engaveta nada, a gente põe na rede, a gente não tem a gaveta, porque não é físico, né? Mas assim, não é só receber. Quando você recebe um laudo de ensaio, tem que analisar. André, como é que funciona hoje a análise dos laudos? Quem faz? Como é que funciona? Compra se não passar assim mesmo? Como é que funciona? Depende. Adoro! Se tiver na nossa expertise de avaliar e ver que ele está conforme, aí a gente mesmo já avalia, já salva na rede, já deixa especificado lá no PCT onde que ele está, enfim. Agora, tem umas coisas que a gente foge um pouco do nosso controle. E às vezes foge até da engenharia, Sim. às vezes foge até do diretor. E aí a gente corre lá na Gisele, corre para alguém para acudir a gente, né? Mas o importante é que ele seja validado por alguém que tenha esse olhar mais clínico. E já aconteceu de volta e meia... Acho que o pessoal do Equilíbrio faz muito isso, né? Hoje, veja aí para mim e tal. Então já aconteceu
de algumas respostas suas também vir e dizer assim, poxa, eu não posso avaliar isso para dizer que isso está conforme ou não. Então, vai ter que ser feita uma análise de risco para avaliar se vocês vão continuar assim, se vai mudar a especificação no meio do caminho, ou se vai mudar só para outra obra. Então, aí a gente vai vendo a complexidade de cada material e aí vai vendo quem tem essa expertise para avaliar para a gente. E você que preenche o PCT, quem que é o responsável pela atualização e retroalimentação do PCT? Da parte dos materiais é a nossa equipe que faz daí. Sou eu, a Jéssica e o Marco que fazemos o preenchimento lá. E como que funciona lá, Pedro? Muito, muito parecido também. Eu tenho formação em engenharia, já trabalhei um pouco na área técnica da construção, então alguns laudos a gente, do dia a dia, os laudos mais simples assim, a gente consegue, tem tato ali, bom, faz sentido que está aqui, tranquilo, né? Mas nós temos apoios também, né? Seja de engenharia de obra ou principalmente da qualidade. A qualidade nos ajuda muito porque também a qualidade, ela consegue fazer a ponte com o consultor de qualidade, enfim, né? Então, é nesse sentido também. O que for mais simples, normalmente a gente avalia por nós mesmos, pela nossa equipe de escritório mesmo. Os mais complexos a gente pede ajuda, enfim, né? Seja da qualidade, ou seja do diretor, que também é engenheiro, enfim. E quanto à parte de atualização do PCT também dos materiais é responsabilidade do nosso setor, né? Então, qualquer análise de risco que tenha que ser feita é o setor de compras de materiais que atualiza o PCT e enfim, nossa responsabilidade. Legal. Eu acho importante a gente pontuar uma questão, né? Com o André lá, a gente tem uma parceria forte, sim, porque eu realmente ajudo, eu estou mais presente lá, né? Mas hoje eu fico bem feliz porque eles são muito mais autônomos, né? Precisam bem menos de mim do que precisavam no passado, então eu acho isso maravilhoso. E de fato, né? Tem coisas que vocês avaliam sozinhos, tem coisas que passam pelo departamento técnico, né? Por projetos, avaliar, e eventualmente algumas coisas vêm para mim. Mas o que eu acho importante de tudo isso, né? Até por lembrei agora. Numa auditoria, o que aconteceu? Nós estávamos lá, eu estava como qualidade lá no Equilíbrio, e nós estávamos sendo auditados por uma consultora, por uma auditora externa, né? E ela questionou a questão de um laudo de ensaio que tinha dado uma pequena diferença. Eu falei, mas vocês usaram, era bloco, para variar, né? E aí, o que aconteceu? O André, na época, tinha me mandado, eu tinha feito uma resposta por e-mail mesmo, formalizando, avaliei nessa condição, assim, isso aqui não impacta por causa disso, assim, e mandei. Então, assim, na hora da auditoria, ela questionou, mas tinha um parecer, uma análise sobre aquilo. Então, eu acho que registrar, não basta só falar, o diretor avaliou, o setor da qualidade avaliou. Não, tem que formalizar a resposta com relação àquilo. Logicamente, igual o André falou, às vezes acontece que não dá para dar uma resposta, porque não sou eu que vou decidir se vai usar ou não, né? Mas, a condição é esta. Aí tem que fazer uma análise e decidir se isso se aplica ou não para a construtora, se faz sentido ou não. Não sei se você vai se lembrar, mas nós recente tivemos uma auditoria interna com a Gisele na Trelli, e tinha um caso exatamente como você disse, que era um revestimento cerâmico, né? Tinha lá uma classificação que gerou uma dúvida, mas existia no pedido de compra, em anexo, um registro de um e-mail entre nós e o fabricante alegando não. Atende conforme vocês precisam, né? E, enfim, você questionou isso e havia um registro de que aquilo tinha sido conversado com o fornecedor e deu tudo certo, né? Que não entra como, não se enquadrou com uma não conformidade, porque foi feito o questionamento, né? Registrou-se, havia um registro do questionamento e deu tudo certo. Né? Me ocorreu agora também um caso recente, já faz uns meses, mas foi manta acústica para drywall. E aí foi até a Jéssica, que trabalha com o André, que me passou, falando assim, Gisele, o fornecedor mandou estes laudos, atende. E daí ele está dizendo que tal ensaio que consta no PCT, que precisa, não precisa, ele não tem porque não precisa. E aí eu fui fazer análise. E eu acho que é importante enfatizar aqui que o pessoal acha, não é só pedir laudo. E o tempo que você leva para analisar esse laudo, às vezes, é grande. Então, nesse caso específico, eu lembro que eu levei umas 2 horas para analisar, porque eram vários parâmetros que a gente tinha que tentar entender. E até entender aonde ia aplicar e tudo mais, porque, de fato, ele não precisaria daquele parâmetro se fosse usar a manta no piso.
Mas como era para usar na parede, precisava. Entendi. Só que alguém tem que parar e analisar isso, né? E eu acho que tem que ser compartilhado mesmo, porque nunca vai ser uma pessoa que vai saber tudo. Já aconteceu de cair coisas na minha mão que eu falei assim, olha, eu não sei, o resultado é este. Dá para abrir mão? Não sei, porque eu não sei o que isso efetivamente impacta lá na frente. Vamos pedir ajuda para os universitários, daí fala com o laboratório de controle tecnológico, vai atrás e tentar resolver. Porque, assim, a gama de materiais que a gente trabalha é muito grande. É impossível ter uma pessoa que saiba tudo, né? Então, mas a questão é que tem que formalizar. Então, é importante ter alguém que analise tecnicamente o laudo e formalizar caso tenha algum problema, né? E ainda assim parece que gera várias interpretações dependendo de pessoa para pessoa. E aí um interpreta de um jeito, outro interpreta do outro, daí você fica no meio do fogo cruzado ali, você não sabe muitas vezes se aquilo, se a gente vai pelo X ou pelo Y. Então é difícil mesmo, a gente precisa analisar com especialistas, não dá para tomar decisões sozinhos, porque realmente impactam. E uma dificuldade também que a gente tem muitas vezes, esse tipo de produto, eles têm um laudo muito antigo. Os caras fazem um ensaio lá de 2014, 2000 bolinhas lá. E aí ele manda aquele laudo e fala, não, mas manda uma coisa mais recente, né, pelo menos. E aí ele fala assim, não, esse ensaio é muito caro. E a gente não mudou o processo. O processo é o mesmo. Enfim, aí na hora de avaliar a gente vai também ponderar, poxa, o processo é o mesmo. Aí você pede do outro fornecedor, ele fala a mesma coisa, porque às vezes uma coisa é a gente ver um fornecedor falar uma coisa e o outro falar outra. Mas quando fala meio parecido, a gente vê que mais ou menos é alguma coisa coerente. Então tem que ponderar nesse ponto também. Uma coisa interessante, pegando esse gancho do tempo dos ensaios, a gente tem que entender que alguns ensaios, a própria norma, porque sempre a gente tem que olhar na norma. O que a norma diz? Tem ensaios que a norma diz que ele só faz uma vez na vida mesmo. Ele faz o ensaio inicial de caracterização e se nada mudar no meio do caminho, a matéria-prima não mudou, o processo não mudou, nada mudou, aquele continua valendo. Tem ensaios que a norma diz tem que ser feito a cada 5 anos. E tem ensaios que ela diz que é por lote, por exemplo. Então, entender também o que a norma fala é importante. E aí o PCT também vem para ajudar, porque a princípio o PCT deve dizer a cada quanto tempo, qual a frequência, qual a amostragem que você tem que pedir, né? E quem faz daí, né? Porque às vezes é a gente que tem que fazer. Isso, exatamente. E aí, por isso um PCT bem feito, né? O plano de controle tecnológico tem que ser muito bem feito. Porque se você não tiver um bom documento que apoie o teu dia a dia, você vai estar gastando energia para fazer algo que nem é necessário ou que nem vai atender a norma. Exatamente. Então, a gente está caminhando para a fase final, passa muito rápido, né? Não sei o que vocês acharam, mas já voou o tempo. Rápido, né? Setor de compras tem história, né? Tem muita coisa para contar. Tem. Então, para o encerramento, eu quero justamente que vocês contem uma história, né? Alguma situação que vocês tiveram uma economia, ou evitaram um prejuízo, ou tiveram uma economia a partir de usar os princípios da gestão da qualidade mesmo, de tudo que vocês fazem no dia a dia. Vocês lembram de alguma situação assim? No primeiro momento? Putz, eu não sei se é exatamente nesse sentido, mas esse exemplo que eu acabei de dar do porcelanato, desse porcelanato que foi auditado, era uma marca que a gente não conhecia, nunca tinha trabalhado, eu havia recebido uma recomendação. E essa especificação técnica foi algo que poderia ter barrado essa compra, mas não foi justamente porque a nossa equipe foi atrás de entender se aquilo de fato era o suficiente para ser comprado, né? Então, não foi uma negociação rápida, subiu para o departamento técnico da fábrica, os retornos, como ele disse, não são rápidos, né? Não é algo... O comercial, às vezes, não consegue... Ele não tem... Às vezes... Talvez fosse o trabalho dele, mas não tem todo o conhecimento técnico que às vezes a gente precisa, né? E essa era uma compra muito grande, era uma compra para a nossa maior obra. Enfim, acabou que o fato de ter visto essa especificação e corrido atrás para ver se de fato ela atendia o que era necessário, que estava no nosso memorial da Caixa, enfim, tudo fechou-se o ciclo do que se precisava para fazer a aquisição. Trouxe uma economia muito grande, assim, a gente está falando, por baixo de pelo menos R$400 mil em relação ao que a gente ia comprar, né? Porque o volume dessa compra era um volume muito grande. Até esse piso dessa obra acabou virando o piso padrão das nossas outras obras, né? Por conta de, enfim, né? De atender os critérios de qualidade. A gente recebeu,
uma indicação, mas fomos atrás, e isso demorou um certo tempo para entender se aquilo de fato era o que a gente poderia comprar aquilo, né? Então, acho que esse talvez tenha sido um exemplo mais recente aí de uma economia em decorrência, né, da verificação de todos as necessidades de qualidade, né, da obra. Legal. Na verdade, aquela perda de tempo, né? Exato. Aquele custo Exato. perdendo tempo fazendo isso, retornou num Exato. valor bem significativo na economia depois, né? Sem Isso é bem dúvida. legal, porque a gente falou bastante do quanto você gasta de tempo, investe tempo no processo, mas sabe, entender o retorno disso é muito legal, né? E aí, André? Eu não lembro, assim, de uma história que tenha acontecido, que a gente economizou bastante com o processo da qualidade. Eu tenho certeza que já aconteceu, mas assim, de cabeça, de bate-pronto, eu não lembro. Mas eu lembro de uma experiência que eu trago dentro da construtora de alguns anos atrás. E já faz bastante tempo já. Acho que tem pelo menos aí em torno de uns 8, 9 anos, mais ou menos. Placa de gesso era comprada, o empreiteiro é contratado, e aí ele compra a placa de gesso e juntamente a gente compra os materiais que ele vai usar para poder fazer a fixação lá. O pitão e o arame, acho que na época era especificado galvanizado. E aí, na falta de material de obra, eu acredito que seja assim que aconteceu a história. Não estou bem lembrado os pormenores. Eu acredito que na pressa lá, pegaram arame recozido. Alguns arames recozidos da obra lá, faltou, né? Vamos pendurar as placas lá. E aí começou a cair placas porque ele oxida, né? Começou a cair placas em alguns apartamentos. E qual que foi o dano que isso causou, né? Porque o condomínio, depois de pronto, assim, se espalha a notícia, assim, rapidamente. E não era nem fake news, né? Porque daí já tinha caído no apartamento. Aí o que a gente teve que fazer? Eu até atuei junto com o setor de assistência técnica da época. Nós entrávamos em apartamento por apartamento. Agendava com o cliente, tirava a luminária, filmava lá dentro para ver quais os pontos de arame que estavam oxidados, porque daí ia ter que mapear para poder trocar antes que caísse, né? Porque podia não cair, mas também... E aí, a partir de então, nossa, a gente ficou muitos dias fazendo aquilo. Era um trabalho bem braçal mesmo, de colocar a escadinha, o profissional subia lá, tirava a luminária, filmava, eu olhava o vídeo ou o outro responsável da assistência técnica, a gente olhava e pontuava os pontos que estavam ali críticos que precisariam ser trocados. Então, a gente estava falando em 3 torres, não me lembro quantos apartamentos tinha na época, mas eram mais de 100. E aí, a gente teve que parar para fazer tudo isso, depois parar para trocar e os apartamentos tudo prontos, aí tinha que vedar todos os móveis ou muitas vezes retirar. Foi um prejuízo absurdo de coisas que nem tinham acontecido ainda, mas daí, como já foi estampado que tinha um ponto errado ali, aí tinha que prevenir para não acontecer no resto. Então, a partir dali, se mudou a especificação dos arames, então se usa hoje o de cobre. E aí que eu vejo a importância de, por exemplo, vamos parar para olhar realmente se está especificado lá na hora de comprar, que é o arame de cobre mesmo. E aí, quando eu bato o olho no pedido lá, eu sempre costumo dizer assim que a prática de todos os dias nos começa a deixar mais críticos, né? Então, eu bato o olho e falo, poxa, é um pedido do sistema X que vai lá, é o sistema de forro de gesso. E aí, se eu vejo qualquer coisa estranha, eu não preciso nem alguém me falar. Eu já olho assim, puxa, mas é realmente esse tipo de material que vai? E aí, essa parte que eu acho que a gente não consegue mensurar de quanto a gente está economizando. Correto. Mas aí a gente está olhando assim, poxa, isso aqui está me tirando um prejuízo. Eu não sei quanto foi o prejuízo que deu naquela época. Mas aqui eu já estou evitando um prejuízo muito maior lá na frente. A qualidade nos blinda de problemas que a gente não vê. Não vê. Porque E não eles não mensura, né? acontecem, né? Eu acho que talvez esse seja o maior aprendizado, assim, né? Desde que a gente começou a colocar a qualidade de fato em prática, né? E não só para atender uma normativa, né? Poderiam ter prejuízos que não aconteceram e você não mensura, né? Mas por quê? Porque se fez o que teria que ser feito. Talvez se não houvesse a certificação, se não houvesse a auditoria, se não houvesse a necessidade, é possível que muito mais erros acontecessem, né? Muito mais prejuízo pudesse ter sido gerado para a construtora, né? E esse exemplo do André é muito legal porque, veja,
mostra a integração dos processos, né? Então, tem a assistência técnica envolvida, tem o setor de compras envolvido, tem o setor de projetos e tem o setor de qualidade, porque a partir disso houve uma revisão da instrução técnica, onde foi padronizado que todo vai ter que usar sempre fio de cobre. Então, é uma retroalimentação. Então, o sistema de gestão da qualidade, ele serve para gerar as melhorias. E as melhorias, muitas vezes, vêm de problemas que aconteceram. Só que, em geral, o que aconteceria? Teve o problema, alguém foi lá, resolveu e o assunto morreu. As outras obras não ficaram sabendo, projetos, às vezes, não ficam sabendo, e daqui a pouco esse problema acontece novamente. Então, a retroalimentação do PDCA, da qualidade, né, ela é efetiva aqui. Então, a partir disso, gerou a revisão. Então, hoje, todo projeto já tem um padrão de definição, a instrução técnica tem definido, eles já sabem qual é a especificação, então, realmente foram tomadas ações para evitar a recorrência do problema. E aí a beleza do sistema de gestão da qualidade, né? Gente, foi muito bom. Foi um prazer ter vocês aqui, meus compradores preferidos. É duro, né? Porque eu sempre trago aqui os meus preferidos, né? Então, assim, muito obrigada. Foi muito rica a participação de vocês. Eu adorei, assim, realmente fico muito agradecida. Tenho certeza que o pessoal também gostou e vai ficar mais atento a várias questões. E para a gente fechar com chave de ouro, agora eu quero a mensagem final de vocês. Eu quero que vocês deem um recado, principalmente para as pequenas construtoras que ainda estão organizando seus processos, estão sofrendo, né, com aquela questão do dia a dia dos suprimentos. Como organizar, aonde focar, como começar a melhorar e organizar os processos de gestão na área de suprimentos. Bom, né, primeiro eu queria só agradecer o convite, né, é um prazer estar aqui. Eu acho que, eu não sei se a Gisele tem noção disso, mas tudo que eu sei de qualidade, boa parte se deve ao trabalho que a gente fez na primeira consultora que eu trabalhei. Eu acho que, como mensagem final, eu diria assim, que a qualidade funciona, sabe? Dá trabalho, não é fácil, você vai querer desistir, você vai achar que não precisa, você vai achar que é só alguma coisa para... Enfim, né? Mais um problema entre os infinitos problemas que se tem em uma construtora. Mas eu acho que com a equipe engajada, mostrando para as pessoas que estão participando, né, que qual é o resultado que se espera, por que a gente está fazendo, e não só impor, sabe? Mostra para ela por que você está fazendo isso, né? Funciona. Então, eu acho que o maior problema, principalmente em construtoras menores, assim, que das maiores dificuldades é justamente as pessoas não estarem engajadas e entenderem o porquê estão fazendo, sabe? Simplesmente fazer por fazer, você não consegue manter isso por muito tempo, né? Então, não estou dizendo que é fácil, não é fácil, dói, né? Tem custo para fazer isso, inclusive, mas funciona. Eu acho que, eu acredito que toda construtora tem que ter como foco, né, o cliente, né, o que se entrega para o cliente, né, e a qualidade está 100% atrelada ao que se entrega para o cliente, né, isso acho que não tem como negar, né, acho que essa seria a minha mensagem final. Né? Obrigada, Pedro. E você, André, por favor, sua mensagem final aí. Eu quero primeiramente agradecer pelo convite, eu me senti honrado de estar aqui. Brinquei, poxa, vou ficar famoso lá na Apache, lá, pô, que legal, mas é muito bom mesmo, e vendo você falar aqui da minha jornada ali dentro da empresa, assim, me fez lembrar de tudo isso e me senti feliz com isso, né? Eu acho que ainda tem um longo caminho para a gente andar. No dia que a gente deixar de aprender, acho que a gente não precisa mais estar aqui. Não tem propósito de a gente estar aqui. Então, é todo dia um aprendizado. E se eu fosse dar um conselho hoje, dizer algo para as pequenas construtoras que estão hoje organizando os processos, é algo que eu aprendi recentemente e faz dias que isso está maquinando na minha mente, assim, que é sobre a monotonia, né? A gente fala que é muito monótono, essa coisa de ter que fazer todo dia. Isso parece ser algo ruim, mas a monotonia, ela não é inimiga da excelência, ela é o caminho para a excelência. Então a gente precisa fazer todo dia um pouco. E cada dia que a gente faz, no outro dia a gente melhora, e no outro dia a gente melhora. Mas o importante é não deixar de fazer. A qualidade,
ela é essencial e ela não acontece do dia para noite. Se a gente quiser mudar o mundo do dia para noite lá na empresa, você não consegue. Você vai arrumar a briga com todo mundo e você vai desistir, vai se frustrar. Mas nessas pequenas coisas que a gente faz todo dia, de repente a gente olha lá, puxa, olha onde a gente chegou, mas foi com uma semente plantada a cada dia. Então eu falo que hoje nosso mundo não é perfeito e eu tenho muito a aprender ainda. Estamos melhorando a cada dia, mas já chegamos em um patamar onde podemos hoje sentar aqui e dizer assim, poxa, eu era assim, mas hoje estamos melhores, né? O importante é não recuar, não regredir, mas sempre pensar que a gente precisa estar sempre avançando e dizer que isso é o que faz a gente crescer, que faz amadurecer. E fica aí o meu recado, o meu convite para que não deixe a qualidade ser ficar de escanteio dentro do seu departamento ou dentro da empresa como um todo. E aí nos sigam aí nas redes sociais, aí @construtora equilíbrio, Instagram. Nós estamos sempre aí nas redes divulgando os nossos empreendimentos. Estamos abertos a trocar figurinhas. Eu gosto sempre de... Às vezes eu falo com algum comprador, eu queria dar uma olhada no seu processo lá na empresa, posso conhecer? E já troquei ideia com algumas construtoras e serão bem-vindos de estar também na Equilíbrio lá, para a gente aprender juntos. Eu acho que quando a gente soma, a gente ganha mais do que, sabe, a gente ficar... Não somos... Nós somos concorrentes, sim, somos, né, entre as construtoras, mas porém não somos inimigos, então podemos aprender uns com os outros e tirar lições aí para que o nosso processo seja o melhor possível. Legal. Pedro, quer aproveitar e divulgar também? Sim, acho, no Instagram é Trelli Construtora e o nosso site é www.trelli.com.br, né? Acho que lá deve ter o acesso a todas as redes sociais da empresa, mas fica aí o convite para vocês conhecerem um pouco mais da nossa construtora também. Legal. Gente, mais uma vez, gratidão. Fiquei muito, mas realmente muito feliz de vocês estarem aqui. Quero agradecer a vocês que ficaram com a gente até o fim desse episódio. Eu realmente espero que tenha trazido alguns insights para o dia a dia de vocês. Se precisarem de ajuda para organizar os processos aí, estou aqui, me chamem, né? Estou à disposição para ajudar vocês. Nos sigam também nas redes sociais, né? @LT Consultoria, no YouTube, @LT. E eu espero vocês nos próximos episódios. Até lá!